Bom, gente, antes de vocês conferirem essa entrevista exclusiva com o jornalista José Trajano, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado nas novidades do nosso canal. Nosso convidado de hoje foi um dos fundadores e chefiou os canais ESPN por 22 anos. Apresentou o Cartão Verde, foi comentarista na Rádio Capital e trabalhou em outros diversos veículos, além de ter escrito 4 livros. Hoje, ele tem o portal Ultrajano e está presente nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Vamos para o jogo? Recebe hoje José Trajano. Trajano, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Estamos muito felizes de ter você aqui. Muito obrigado. Estamos aí dispostos a tudo. Fogo cruzado. Vamos lá. Eu falei na abertura, né, que você está presente aí nas redes sociais e isso realmente me chamou muita atenção. Você está presente no YouTube, no Instagram. Você está presente nas redes sociais porque você gosta desse novo formato de comunicação que a gente tem hoje, de estar mais próximo das pessoas, ou é por necessidade mesmo? Não, foi por... Eu, durante muitos anos, fui um sujeito primeiro de imprensa escrita, né? Esse breve currículo, vocês falaram. E se eu falar o currículo inteiro, não tem programa. Trabalhei no Jornal Brasil, no Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal dos Esportes, Lance, o Globo, Tribuna da Imprensa, Veja, Isto É, Revista Globo Rural. Então, eu vim da imprensa escrita para a televisão aberta. Né? Eu comecei em termos de televisão. Eu trabalhei por trás das câmeras da TV Globo, fui diretor de esportes da TV Bandeirante. Mas falando assim na televisão e tal, aparecendo, foi na TV Cultura na época do Campeonato Alemão. Depois veio o Cartão Verde. Aí surgiu a ESPN, onde eu fiquei esses anos todos que você falou, como diretor de jornalismo, criador do canal, e também como comentarista. Depois que eu saí da ESPN, uma moçada que trabalhava comigo, e que tinha saído de lá também, falou: escuta, você vai fazer o quê? Eu falei: não sei, pensando. Ele falou: por que a gente não faz um acordo de YouTube, de canal, de internet e tal? Está todo mundo fazendo. Eu falei: bom, vamos lá. Eles que me incentivaram. O Caio Salles, a Adrianinha e o Pedro Link. E aí fizemos o Ultrajano, que já tem tempo. O Ultrajano tem site, tem Face, tem Instagram, tem Twitter, tem newsletter. Então, foi uma nova frente que se abriu, mas, além disso, eu também tenho a TVT e a Rádio Brasil Atual, que é um programa que eu faço diário, de segunda a sexta, ao vivo, de 6h30 às 7h, que entra na TVT, mas entra também em cadeia com a Rádio Brasil Atual. E passa também em algumas emissoras espalhadas pelo Brasil. Na TV, Canal 4 da NET lá de Florianópolis, a TV Quirimurê, em Salvador, na TV... Geralmente é aquele canal... como é que se fala? Canal... esqueço o nome agora. Mas são canais pequenos, canais de pouca visibilidade, mas estão lá no line-up da NET e a gente se esforça para cada vez mais ter a gente vendo. Tá? Esse é o meu panorama. E o livro, você falou que eu tenho 4, na verdade eu tenho 3. Porque o 4º está entregue, vai sair agora em junho ou julho. Então, vamos considerar que eu tenha 4. 3 já entregues e 1 para sair. Certo. Trajano, é nítido, né, a mudança da ESPN desde que você saiu do canal. Como a Carol disse, você ficou 22 anos no canal, foi chefe de jornalismo, né, como você disse também na resposta. E o Sport TV também não tem uma programação sequer parecida com a ESPN da sua época, né? Não tem um pontapé inicial, por exemplo, não tem histórias do esporte, não tem um Loucos por Futebol. E visto, né, toda essa mudança, o que você tem assistido de esporte na TV Trajano? Você consegue assistir? Você gosta de alguma coisa que está passando na TV a cabo em relação a esportes atualmente? Eu não sou viúvo da ESPN. Fui durante um tempo. Depois que você sai de um trabalho
que você está há 22 anos, você sai, foi uma saída meio conturbada, você sai ainda lembrando daquilo que você fez, né? Com o tempo eu fui me distanciando, né? Lamento muito que não tenha mais programas como História do Esporte, Louco de Futebol, Pontapé, mas isso faz parte da trajetória, né, de cada um. Eu vejo, tem coisa que eu gosto, coisa que eu não gosto. Eu acho que os programas são muito repetitivos, muito iguais. O que prevalece hoje são programas de discussão de estúdio. Fica um bando de homens, agora estão colocando mulheres, ainda bem e tal, mas para discutir futebol o dia inteiro. Acaba o programa, começa outro, acaba o programa, começa outro. Isso em todos os canais, de modo geral. Se você não tem muita relação com os canais, aquele cara que acompanha sabe quem trabalha ali, quem trabalha aqui, você liga a televisão, não sabe que canal você está vendo, porque é tudo muito igual. Dizem quem comanda que o jornalismo, aquele jornalismo que a gente fazia, é muito caro, fazia reportar. Hoje também não daria, porque todo mundo tem que ficar em casa, né? Mas aquele jornalismo de sair por aí, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, segundo os donos, dirigentes, comandantes das televisões, custa caro. É um absurdo. Eu acho que qualidade não custa caro. Por exemplo, tem um programa na TV Globo que talvez seja o melhor programa da TV Globo, e é puro jornalismo, que é o programa do Caco Barcelos com seus alunos, né? Profissão Repórter. Esse tipo de atividade, esse tipo de programa está em desuso, caiu em desuso na TV a cabo de esporte. O pessoal optou para ficar discutindo futebol internacional, futebol nacional, programa de basquete, programa de NBA. Eles gastam mais dinheiro reformando o cenário do que investido na qualidade da programação. Vamos mandar um repórter viajar, um câmera. Tem umas coisas isoladas aqui e ali. Por exemplo, o Marcelo Gomes é tipo um lutador sozinho. Fez outro dia uma matéria maravilhosa com Barbosa, fez com Manga recentemente, mas é muito pouco. Então, eu vejo de vez em quando uma coisa ou outra. Eu gosto mais da TV a cabo de esporte, mas de evento. Eu acompanho o campeonato inglês, de vez em quando o campeonato espanhol, basquete muito raramente, tênis muito raramente, mas futebol eu acompanho. Eu sou assinante do Premier para ver Campeonato Brasileiro. Eu tenho até necessidade de acompanhar, porque hoje em dia eu estou comentando no UOL. Eu tenho uma coluna no UOL uma vez por semana e comento às quartas-feiras à noite depois da rodada. Então eu tenho que ficar ligado. Ontem, por exemplo, tinha o jogo do Palmeiras, está tão disperso, tão variado o negócio, tão complicado, que só passou na TV Comembol, que você tem que ser assinante. Fui lá, assinei, R$ 30 por mês, algo assim. Como eu também sou assinante da DAZN para acompanhar alguns jogos do campeonato inglês, você tem que ficar... Mudou muito o panorama, mas eu vejo evento, vejo jogo, programas. Não tem nenhum assim que me cobrou. Eu acho que o Resenha é um bom achado, mas é uma coisa muito entre boleiros e tal, às vezes fica muito ali entre eles. O Bola da Vez é um formato legal, depende do entrevistado, sabe? Eu não tenho muita paciência, estou ficando velho, também não tenho muita paciência para ficar ouvindo isso. Mas jogo eu gosto, jogo eu curto, principalmente quando tem o meu Arsenal em ação. Parece que me dá desprazer. Nessa aí a gente tá junto, que eu falei que se fosse para torcer para um time inglês, seria o Arsenal. Então estamos sofrendo. Eu estou sofrendo na Inglaterra e estou sofrendo aqui, torcendo para São Paulo. Não escolha o Arsenal, não, que você vai sofrer feito um cão raivoso. Já estou sofrendo aqui lá, Trajano. Tá difícil, viu? Tá vendo? Agora, Trajano, a gente vive, assim, nos últimos anos, um momento político bem conturbado no nosso país. E minha pergunta é, assim, eu gostaria de saber sua opinião sobre o posicionamento no esporte, posicionamento dos atletas no esporte. E a questão do cancelamento nas redes sociais, que parece que uma coisa está muito atrelada à outra. Muitos atletas deixam de se posicionar com medo da repercussão nas redes sociais, esse negócio de cancela, não acompanha mais, detona na internet, aí tem os haters. Como que você vê isso? Porque, assim, atrapalha até a qualidade de comunicação. Está tão complicado isso, o mundo ficou tão bagunçado através das redes sociais, dos fake news e tal,
Esperar dos atletas o posicionamento, a gente vai ficar sentado aqui falando durante horas e horas e não vai acontecer nada. É uma parcela muito pequena dos atletas, principalmente os de futebol, se manifestam, têm independência. Quem se manifesta normalmente é o ex-atleta. O ex-atleta que não tem mais vínculo nenhum com o clube, com o patrocinador, ele deixa de ter o rabo preso e aí ele se manifesta à vontade. Mas são poucos também. Os atletas que ainda estão em atividade são muito... A formação cultural deles, ideológica e tal, é muito curta. É gente que procurou sobreviver. Eu estou falando dos grandes atletas, porque o grande número de atletas de futebol morre de fome. Sabe? Aquele verdadeiro jogador de futebol, 80% deles, é aquele que ganha salário mínimo, que joga 3 meses num clube, depois é mandado embora, que fica percorrendo o Brasil, feito caixeiro viajante. Esse é o grosso e a maioria do atleta de futebol. Esses atletas de ponta, eles são muito vaidosos, muito egoístas, muito preocupados com a sobrevivência deles e não querem se comprometer. Querem fazer um bom pé de meia, ter muita coisa a seu favor. Na verdade, o grande exemplo mais bem acabado disso é o Neymar. Quer dizer, o Brasil pegando fogo, com 300 e tantas mil pessoas que já morreram, com 4 mil pessoas que morrem 24 horas, com os alunos tendo aula em casa, sem aula presencial, muitos deles sem internet, sem computador, a violência em cima dos jovens negros de periferia imensa. Você não vê o Neymar se manifestar, mandar uma mensagem, por exemplo, para esses milhões de estudantes, porque esses jovens estão sofrendo muito, sem ir à escola, sabe? Tendo que ficar em casa. São jovens, né? Tem a inquietude dos jovens. Se o Neymar tivesse uma palavrinha de estímulo, de apoio, de encorajamento para esses milhões de jovens, daria um salto, né? Eles ficariam mais enriquecidos, né? Mas não, ele é muito preocupado com badalação, se exibir com joias, com tatuagens, com carro, com festas, etc. Então, ele é o exemplo mais bem acabado, porque o cara é o melhor jogador do Brasil, um dos maiores jogadores do mundo, né? E tem esse tipo de comportamento. Aí louve-se quem aparece diferente. Então, eu posso citar 2. Eu não vou citar o Casagrande, porque é um ex-jogador. E o Casagrande sempre teve um comportamento diferenciado, ele, o Sócrates e tal. O Sócrates não era igual ao Casagrande, nem o Casagrande igual ao Sócrates, apesar que fizeram parte da democracia corintiana. Mas o Casagrande era mais irrequieto, jovem, rock and roll, drogas, etc. E tal. E o Sócrates era mais politizado, tinha outro tipo. Mas os dois eram como pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo. Nós temos 2 atletas que a gente pode destacar. O Igor Julião, do Fluminense, que anda de metrô, que vai visitar museu, se posicionou contra o impeachment da Dilma, se manifesta quando as coisas que nos incomodam o Igor Julião também. E o Richarlison. O Richarlison se indignou com o apagão do Amapá, comprou o oxigênio para mandar para a Amazônia, dá declarações falando da desigualdade social no Brasil, fala do racismo. Eu não sei se posiciona. Jogador de seleção brasileira, que joga na Inglaterra, jogador humilde, veio também de uma camada pobre da população brasileira. Então, eu não espero nada, nem cobro nada deles. Nem cobro. Isso é uma eterna cobrança que a gente faz, e que não é de hoje só, não. Antigamente também, quando não tinha Google, celular, essas coisas todas de hoje, rede social, o comportamento... Claro, você às vezes não sabia o que o cara achava, porque onde é que ele ia dizer isso? Podia dizer na rádio. A rádio tinha uma penetração muito grande. Mas a alienação do jogador de futebol sempre foi muito grande. Sempre compactuou muito com o patrão, com o dirigente. Sempre prestou favores a quem está em cima. Sempre teve medo de... Agora, isso se estende também para o esporte olímpico. Você no esporte olímpico, você tem... Por exemplo, foi criado aí esporte pela democracia.
um grupo de ex-atletas, até eu entrei, vários jornalistas entraram, ainda tem. Eu quase não entro ali, só leio o que as pessoas publicam. No início foi criado pelo Casagrande, pela Isabel do vôlei, pela Fabi do vôlei, pela Ana Moser, tudo ex-atleta, Ana Moser, Fabi, Isabel e Casagrande. Teve apoio de outros ex-atletas, mas muito pouco apoio de atletas em atividade. Pessoal do vôlei, do basquete e tal. Por receio de perder o patrocínio, por não ter apoio do próprio clube, por ser mal compreendido pelo torcedor do clube. Olha, é um drama isso aí, sabe? Aliás, vou te contar, isso, se a gente levar ferro e fogo, nós estamos particularizando o esporte, né? A decepção em outras atividades também é muito grande, né? Vou tomar até um vinhozinho aqui, uma homenagem ao... Fique à vontade. Ô, Trajano, na sua resposta, você citou esse momento que a gente está vivendo, né? Há pouco mais de um ano aí. O que você acha da gente ter uma Olimpíadas em meio a tudo isso que o mundo está vivendo? Uma vergonha, né? Uma temeridade. Aí que está em jogo é o dinheiro. São o dinheiro dos patrocinadores. Essa Olimpíada não deveria acontecer, porque vão atletas do mundo inteiro, de diversas partes do mundo, e de países muito pobres, inclusive, onde a vacinação ainda está incipiente. Nós mesmos aqui no Brasil. A nossa vacinação atingiu agora 10% da população, a primeira dose. Então, reunir atletas do mundo inteiro, dirigentes do mundo inteiro, técnicos do mundo inteiro, comissão técnica. E outra coisa, os países mais pobres não tiveram tempo, e não estão tendo tempo de se preparar. Né? Porque se você preservar o isolamento social, o distanciamento, sei lá o quê, como é que você vai se preparar do jeito que você se prepararia se tivesse tudo andando normalmente? Então, o que está prevalecendo em relação à Olimpíada de Tóquio é a grana, é o peso do dinheiro dos patrocinadores, é o peso de quem está bancando. Já foi adiado por um ano, devia ser adiado por mais um ano. Mas o dirigente do esporte é gentinha também, sabe? Esse pessoal de FIFA, COI, etc., é gentinha perigosa. Trajano, dezembro agora, dia 4 de dezembro, né, de 2021, vai ser a data aí de 10 anos da morte do Sócrates, né? E você conviveu com ele na Itália, na passagem dele pela Fiorentina. Eu li algumas coisas na biografia dele, escrita pelo jornalista Tom Cardoso, mas eu queria saber se tem algum caso assim mais curioso que você tenha vivido com o Sócrates da Itália, que as pessoas não comentam tanto, tal, porque o Sócrates é um personagem ímpar, né? Como você disse, é um cara que se posicionava, é um cara que eu não consigo nem imaginar como ficaria nesse mundo pandêmico, né? Tendo que ficar confinado, porque era um cara inquieto, era um cara que sempre gostava de estar entre os amigos, bebendo, tal. Então, você lembra de alguma coisa que você pode contar para a gente do Sócrates, em homenagem, vamos dizer assim, póstuma a esses 10 anos? Ele estaria sofrendo muito, né? Como a maioria, como nós estamos sofrendo, né? Com a inquietude, com a impossibilidade de reagir, de botar o bloco na rua para protestar, essa coisa toda. Não está tudo contado aí nesses livros, quer dizer. Vivi com ele, uma proximidade muito grande. São coisas do dia a dia. Tem coisas que você não conta, porque fica entre dois amigos. Nada de absurdo, nada demais, entendeu? Mas, às vezes, é uma conversa de dois amigos, que interessa aos dois amigos, que não precisa se tornar público, porque não tem um interesse público. E o que é público já foi divulgado. Eu já contei várias vezes, de festas que fazia, do livro do Tom Cardoso, outros livros. Foi um grande amigo, uma pessoa muito generosa. Convivi com ele durante alguns meses na casa dele, lá em Florença. Foram meses completamente diferentes da minha vida. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Guardo com muito carinho essa amizade. Fiquei muito arrasado, triste quando ele se foi muito cedo. E
E depois ali da Itália, a gente continuou, né? Aqui no Brasil, a nos encontrar. Claro mesmo, porque eu morava na casa dele, depois cada um seguiu a sua vida, mas de vez em quando a gente se encontrava, tomava uma cerveja, batia um papo, se telefonava. Mas me orgulho muito de ter sido companheiro dele, amigo mesmo do peito, durante esses meses lá na Itália. Trajano, eu tenho duas perguntinhas. Uma, você respondeu aí falando que os jogadores, né, de futebol são aí, obedecem o que os dirigentes falam, tem medo de se posicionar, isso e aquilo, devido ao patrocínio, a um monte de coisa. Hoje, na comunicação, com assim, as grandes empresas que tomam conta da comunicação do Brasil, é possível trabalhar à vontade para esses meios de comunicação? Essa é uma pergunta. E a outra é referente ao futebol brasileiro. O que aconteceu com o futebol brasileiro? O que está acontecendo? Nós perdemos nossas características, não fazemos mais craques, tem alguma... Mudamos a fórmula e copiamos alguém e esquecemos como se joga o futebol do Brasil? Primeiro, não, dá. Mas você tem que se impor. Pode pagar um preço. Vamos dizer assim, não é qualquer um que pode chegar e sentar na janelinha. Se você chegar num lugar, já sentar na janelinha e querer impor uma série de coisas, nesse terreno que eu estou falando, você pode ser repelido pelos manda-chuvas. Mas se você já tem uma trajetória, já tem um caminho, já tem uma direção, você cria uma liberdade para você que é respeitada pelos manda-chuvas. Eles entendem que você fale alguma coisa aqui, ali. A sua opinião é mais respeitada, é mais preservada. Mas, de modo geral, os programas de esporte são muito alienados também. Há exceções. O Casagrande, por exemplo, da TV Globo, tem falado coisas inacreditáveis. Sobre tudo e sobre todos. Quebra até muito pau com o Caio, que é um reacionário de marca maior, né? Uma divergência enorme ali. Mas é que as pessoas estão mais preocupadas no canal de esporte em discutir futebol, ou basquete, ou vôlei, ou NBA, não sei o quê. Eu achei que você tinha que colocar no esporte coisas, ingredientes outros, além do esporte. Porque faz parte da vida da gente. Você gosta de esporte, mas você gosta também de música, de comer, de beber, de sair, de viajar, de namorar, né? De falar de política, de falar de que está acontecendo no país, no mundo. Então, eu sempre achei que, como comentarista, por exemplo, no pontapé inicial, a gente dava livro de presente, a gente levava músico para tocar no programa, né? A gente tinha música ao vivo, dava CD, dava livro, indicava filmes. Era o início da programação da ESPN. Porque tinha a ver comigo, tinha a ver com o Dudu, tinha a ver com os produtores do programa, com os editores. Então, acho que o charme, às vezes, de você ser um comentarista de esporte é quando você coloca no seu comentário ingredientes outros, que não seja só falar do ponto esquerda reserva do Bayern de Munique. Você entendeu? Então, nós tínhamos programas, por exemplo, o Brasil da Copa do Brasil, que a gente viajava pelo Brasil antes dos jogos serem realizados. Escolhia um jogo, por exemplo. E aí ia uma equipe para essa cidade, ou para essa região, para mostrar a região. O folclore, a gastronomia, os museus, a história da cidade, os cantadores, o forró, as festas. A gente ia acrescentando isso na programação. Aí vinha o jogo. O jogo era um grande momento de tudo aquilo que a gente preparou. A segunda coisa que você falou, o futebol brasileiro, né? A gente tem sido, como é que se fala? Pé de obra, né? Tem pessoal que usa muito esse termo, né? O Brasil passou a ser pé de obra. Quer dizer, a gente fabrica o jogador aqui e vende para fora cedo. Tem jogador que vai para a Europa que a gente nunca ouviu falar. O cara tem 15 anos, 16 anos, 18 anos, jogava não sei onde, e vai florescer, vai ganhar mais
vai se ilustrar lá na Europa. Muitos não quebram a cara também. Mas, de repente, você fala do jogador, esse cara jogava onde? Não, jogava ali no Avaí, jogava ali não sei de onde, jogava no Tombense. Os times brasileiros são times que precisam vender jogador para não falir, porque são mal administrados, cada vez devem mais, e alguns deles estão recorrendo a mecenas. Esse caso do Atlético Mineiro, uma hora a casa vai cair. Tem um grupo lá de mecenas que está gastando uma fortuna impressionante, contratando jogadores caríssimos, pagando salários caríssimos. Onde é que isso, até onde vai isso? De repente ele sai do clube e a conta fica para quem? Né? Então, o futebol brasileiro tem uma CBF que sempre foi safada, no sentido assim, que teve dirigentes que se locupletaram lá, ganharam muito dinheiro com o futebol, gente que se deu bem no sentido financeiro através da CBF, várias federações também, vários se deram bem, se não se deram bem em termos de grana, mas se elegeram deputado, vereador, prefeito, governador, não sei o quê. E se preocuparam mais com isso, e o futebol era um pano de fundo, porque eles se utilizavam no futebol para seguir uma carreira ou política, ou ganhar grana, não sei o que e tal. E nos clubes a mesma coisa. Olha, a impressão que eu tenho de clube é a pior possível. Clube, para mim, é o torcedor, lotando as arquibancadas, sofrendo, gritando na janela chupa, aquela coisa toda. Esse pessoal que frequenta o clube, agora não, nós vamos falar como era, né? Que frequenta o clube todo dia, aquele grupo da sauna, o grupo do handebol, o grupo da pelada interna, sempre um querendo derrubar o outro, o grupinho contra aqui. É pessoal medíocre. Gente medíocre. Gente com a cabecinha desse tamanho, tudo reacionário ao extremo. Esse pessoal que dirige os clubes do Brasil, talvez no mundo até, viu? Mas no caso do Brasil é assim. É aquela gentinha, né, que vai se reunir no clube para fazer fofoca, para derrubar um presidente, eleger outro. A paixão pelo clube vai ficando... Todos eles são apaixonados pelo clube, mas vai ficando para trás. Em primeiro plano fica aquela vaidade de querer ser diretor de alguma coisa, de derrubar um presidente, derrubar um diretor, de fazer, sabe? É gentinha, infelizmente. Aí o futebol sofre com isso. Nós revelamos muita gente, e esses caras são os clubes, para fazer dinheiro, já mandam para fora, que é uma forma de ganhar dinheiro. Você vê os casos recentes que nós temos. São Paulo, o garoto do São Paulo nem tinha se afirmado. Como é que é o centroavante que fez os golzinhos aí? Brenner. Já foi para os Estados Unidos em meses, não é? Estou citando, não estou falando nem do Vinícius Júnior, nem falando do Rodrigo, do Santos. Nada, é toda hora isso. Toda hora você pergunta, e aquele garoto? Não, já foi. Já está. O outro ponta-direita que era do São Paulo, está no Ajax, lá, o David Neres. O Antony. Não, o David Neres foi antes. O Antony. Tem que ser uma lista aqui, a gente também vai ficar até amanhã fazendo a lista. Cara que não chegou a 19, 20 anos, que nem ainda se afirmou no futebol. É aquele que leva jeito, que prometia, mas é uma boa fonte de renda. Vamos vender para faturar, para pagar. Porque o futebol paga salário para esse pessoal de ponta que não pode pagar. Tem sentido você manter um Daniel Alves ganhando o que ganha no São Paulo, por exemplo? Parece que é 1.500, 1,5 milhão por mês. Que é isso? Não é? Então o pessoal foge da realidade e, para manter essa falsa realidade, vai vendendo os talentos. Aí, salve-se quem puder. Ô, Trajano, nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes eu queria fazer um bate-bola com você. Vou falar algumas coisas e você fala para a gente aí o que vem na sua cabeça, assim, de bate-pronto. Vou tomar o vinho para ver. Tá bom. Para começar, para quem você daria um troféu? É um troféu relacionado a quê? Um troféu pode ser relacionado a qualquer coisa? Sim, para quem você quiser. Olha, tem tanta gente que eu gostaria de dar um troféu. Eu gostaria de dar troféu para o pessoal do MST, do Movimento Sem Teto, sabe? Eu gostaria de dar um troféu para o padre Júlio Lancelotti.
Eu gostaria de dar um troféu para esse pessoal da saúde, de linha de frente. Tem tanta gente, né? Parece que tem pouca gente, mas tem muita gente boa nesse país ainda. E que figurinha não pode faltar no seu álbum? Edu, do América. Meu grande ídolo no futebol. O Zico é irmão dele, é bom que se lembre. E quem seria o camisa 10 do seu time? Edu, de novo. Não, brincadeira. Camisa 10 do meu time, eu colocaria um grande amigo meu que o pessoal pensa que jogou com a 10 e nunca jogou com a 10. O pessoal faz assim, a grande relação dos maiores 10 da história do futebol brasileiro. Aí você coloca o Zico, coloca o Pelé, evidentemente, coloca o Rivelino, né? E vai colocando esses 10 todos. Mas tem um que dizem que jogou com a 10, mas nunca jogou com a 10, jogava com a 8 do Cruzeiro. Meu querido saudoso no sentido que eu não vejo há muito tempo, está vivíssimo. Tostão. Tostão. E seleção brasileira do Tite? Nem dou bola. Se tem uma coisa que me deixa assim... Seleção brasileira, para mim, não existe. Eu acho o Tite um chato de galocha, eu acho um centro bem intencionado, um centro sério, mas não aguenta aquele titez, aquela maneira de falar, aquela maneira de encarar o futebol, ele do lado do filho ali. Eu acho não combina comigo. E a seleção, ainda mais nos dias de hoje, para mim não tem a menor graça. Menor graça. Eu sempre gostei mais de torcer para o clube do que pela seleção. Ainda mais dessa seleção brasileira aí. E para terminar, Brasil, país. País, Brasil. Uma vergonha, porque está nas mãos de um capitão cloroquina, do homem que vai somar no seu currículo um número de mortes imensa, que está transformando o país no pária mundial, né? Que nos dá muita tristeza, que alimenta o ódio, que alimenta a insegurança, a intranquilidade, e transforma esse país num fla-flu diário. E eu me envergonho muito de morar, de viver num país que enfrenta o vírus, como toda a humanidade, mas também tem que enfrentar um verme que mora lá em Brasília. Trajano, muito obrigada por você ter separado um tempo para conversar com a gente. Nós não precisamos, acho que nem falar para você o quanto a gente admira, porque a gente queria muito conversar com você. Posso até te dizer que a gente até conversou antes do que a gente poderia te perguntar, porque você representa muito para a gente, né? Para nós comunicadores, principalmente para a nossa geração, que crescemos aí ouvindo, lendo e assistindo os locais que você trabalhou. Então, muito obrigada, muita saúde para você e para toda a sua família, viu? Obrigado, Carol, Samuel, Vinícius. Sucesso para vocês. Vamos nos encontrar qualquer dia. O dia que a gente puder dar um abraço em cada um, tomar uma cervejinha juntos. Grande abraço. A gente toma um vinho junto, Obrigado. fechado? Vinho juntos, tá certo. Então tá bom. Valeu. Trajano. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o jornalista José Trajano. Se vocês curtiram, encaminhe esse link também para quem possa gostar dessa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Marcelar, até a próxima. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.